Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Subtítulo 4 do Bem de Família, artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a imperabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato, da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com as suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Artigo 1713. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderá exceder o valor do prédio instituído em bem de família à época da sua instituição. Parágrafo 1º. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Parágrafo 2º. Se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. Parágrafo 3º. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Artigo 1714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que proverem de tributos relativos ao prédio ou despesas do condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio com bem de família ou em títulos da dívida pública para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Artigo 1716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. Artigo 1717. O prédio e os valores mobiliários constituídos com bem de família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 1712, ou serem alienados sem consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Artigo 1718.
qualquer forma de liquidação da entidade administrativa a que se refere o parágrafo 3º do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto do pedido de restituição. Artigo 1719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Artigo 1720. Salvo disposição em contrário, no ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e do contrário, ao seu tutor. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. Artigo 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela.